Há duas coisas, Fabíola, que nós precisamos observar. A primeira delas é que, afora os candidatos e os jornalistas, os brasileiros, nenhum brasileiro está levando muito a sério essa discussão sobre sucessão de 2022. Isto ainda não é um assunto que interesse ao país. Então, mobiliza jornalista, mobiliza os candidatos, os partidos que estão aí preocupados em costurar as alianças, mas a sociedade, essa, ainda não deitou um olhar de interesse definitivo sobre a eleição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, afora o Lula e o Bolsonaro, que cai, mas se mantém ali num patamar que ainda o coloca como um candidato competitivo para chegar ao segundo turno, não para vencer a eleição, afora esses dois candidatos, que conservam ali um eleitorado cativo, os outros, eles dão a impressão de que tem um certo prazo de validade. E há uma data em que isso vai precisar se definir, porque há na legislação brasileira uma janela que se abre para os políticos no início, até o final de março, início de abril. Esses políticos têm a possibilidade de saltar de um partido para o outro sem que os seus mandatos fiquem sob risco. Então, é uma espécie de janela que se abre para a infidelidade. Então, os partidos que estão hoje com candidatos fracos, eles se arriscam a perder muita gente, perder muitos parlamentares, se mantiverem essas candidaturas. Então, por isso é que se discute de vez em quando, tem muita gente cogitando sair do Podemos, que é o partido do Moro, os correligionários do Ciro Gomes no PDT reclamando porque eles querem dinheiro para fazer as suas campanhas e parte desse dinheiro hoje está sendo destinada à campanha presidencial, que no caso do Ciro Gomes é uma pré-campanha cara, porque eles têm o marqueteiro João Santana, que não custa barato. Também o João Dória enfrenta esse dilema. Há muito tucano se preparando para saltar, para sair do PSDB nesta janela que se abrirá até o final de março, início de abril. Então, esses dois pontos nós precisamos levar em consideração. No caso do Sérgio Moro, ele se transformou no candidato de terceira via mais atacado dessa temporada. Ele é atacado pelo Lula, atacado pelo Bolsonaro, há uma máquina de moer reputações do Bolsonaro, a serviço do Bolsonaro, contra o Sérgio Moro nas redes sociais, e é fustigado agora com mais intensidade também pelo Ciro Gomes. O Sérgio Moro subiu ao ringue eleitoral como uma espécie de alienígena. No planeta Lava Jato, ele era um magistrado todo poderoso, ele emitia ali as ordens de prisão e anotava no final, cumpra-se. Aí gente ia para a cadeia, quebravam-se sigilos bancários e fiscal. No universo da sucessão presidencial, o Moro passou a ser um prisioneiro do labirinto da política. Antes ele cobrava transparência, agora ele é convidado a se explicar. Então, estão cobrando agora explicações dele sobre os ganhos que ele obteve naquela consultoria americana em que ele se empregou no intervalo entre a candidatura e a saída dele, entre a saída do Ministério da Justiça e a candidatura. Ele se empregou numa consultoria americana que presta assessoria a empresas da Lava Jato e agora ele está sendo chamado a se explicar. Ganhou dinheiro, não ganhou, ele nega que tenha ganhado, diz que cuidava de outros assuntos, mas precisa se explicar. Quando ele sentou praça no Podemos, ele se credenciou formalmente para participar de uma corrida que é liderada por dois personagens que grudaram na biografia dele, Moro, marcas que não são marcas confortáveis. O Bolsonaro enferrujou a fama de juiz perspicaz quando ele atraiu o Moro para a armadilha em que se converteu o governo Bolsonaro. E o Lula providenciou para que o Supremo concedesse ao Moro o título de juiz suspeito. Então, como candidato, o Moro agora tem que demonstrar a capacidade de fazer algo que vai muito além de defender a sua própria honra. Além de se defender, ele tem que se credenciar como candidato. E ele está acorrentado a um tema, que é o combate à corrupção, que tende a ser um tema secundário nesta sucessão de 2022, quando o brasileiro está ainda atormentado pelo coronavírus e pela crise econômica. Não consegue sobreviver com conforto.
Então, os temas mudaram, o Moro continua com uma agenda antiga, é atacado por todo mundo, então, dos candidatos da terceira via, ele é o que está em posição mais difícil.